Amados, uma boa noite a todos. Que a graça de Deus, nosso Senhor, seja sobre as nossas vidas, sobre a vida dos irmãos. Louvado seja Deus por rica e extremada oportunidade nesta noite de poder estar aqui. Eu confesso aos irmãos que essa noite é uma noite onde eu tenho sentido, desde que saí de casa, parece que há uma sombra de obscuridade sobre a vida da igreja. A minha esposa acabou de perguntar: eu vejo que você não está bem. Eu digo: verdadeiramente eu não estou bem. Vocês vão estar aos poucos conhecendo quem sou e um sentimento que há no coração daqueles que, contudo, têm uma responsabilidade, principalmente tratando-se da Bíblia. Vemos anteriormente a ação do nosso pastor em esboçar a questão daqueles que, por um motivo talvez tão inexcusável, abandonam o culto pelo qual ele é estabelecido com um único e simples propósito: conduzir-nos à consciência de que Deus requer de nós uma vida de santidade, uma vida de responsabilidade e compromisso. Quem sabe nesta noite nós vamos entender um pouco, pelo que Deus colocou no meu coração a falar a essa igreja, pelo fato de que Deus, segundo a palavra, Ele tem uma contenda com os habitantes da terra. Deus realmente tem uma contenda conosco. Essa contenda do coração de Deus, ela parte de uma premissa chamada pecado, que é estabelecido também sobre a humanidade e, por que não dizer, sobre as nossas vidas, e que nós muitas vezes deixamos de atentar para tamanho grau de responsabilidade diante de Deus, para que venhamos erradicar, se não tudo. É lógico que não vamos conseguir, mas pelo menos parte das nossas mazelas espirituais. Queridos, por isso que eu digo que é responsabilidade. Responsabilidade que não cabe exclusivamente ao pastor, aos líderes da igreja, aos oficiais da igreja, mas uma responsabilidade cristã que cabe no coração e que é de cada um daqueles que um dia se enveredaram pelo chamado caminho da justiça. Então nós temos uma responsabilidade como cristãos. Vemos aí a Simone apresentando esses missionários do campo. Quão agradável para nós é saber que podemos chegar no domingo e as portas da igreja estão abertas e pessoas ali te receber, te recepcionar, e você não tem sequer nenhuma improbabilidade da parte de homens, muito menos de autoridades de um local, impedindo você e eu de adorarmos a Deus. Nós entramos pelas portas e muitas vezes entramos por aquelas portas, e não com ações de graça, e não com os nossos corações dobrados e reverenciando aquele que é Deus, o Todo-Poderoso. Nós entramos muitas vezes pelas portas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Parece que Deus, para nós, é um ser qualquer. Igrejas sendo fechadas, igrejas sendo queimadas, pessoas que verdadeiramente estão se doando ao Rei dos Reis. Eu e você temos uma oportunidade que muitos deles não. Quem sabe nesta noite essa mensagem que Deus colocou no meu coração é para aguçar a nossa mente no que diz respeito àquilo que nós podemos, dentro das nossas limitações, ainda fazer para Deus. Quem sabe nesta noite Deus reservou para nós um momento de consciência e de pensamento cristão para compreender que Deus tem para nós algo
extremamente. Ao ver a nossa irmã Nora, na oração dela, meu coração chorou junto. Porque o choro que ela teve aqui não é choro simplesmente de alegria, é o choro de lamento. Quem conhece o choro, quem já viu uma pessoa chorar, ou quem já chorou de lamento e tristeza, eu consegui entender que o choro dela é um choro preocupativo no que diz respeito a uma geração que está se corrompendo e se perdendo devido a quê? Porque não tem visto na igreja, não tem visto em nós a responsabilidade que deveríamos ter diante de Deus para trazer a elas a consciência de que crescer com Cristo e viver para Cristo ainda é a melhor opção. Aleluia. Queridos, permita-me nesta noite tomar essa tribuna para poder falar algo que Deus colocou no meu coração. E que sejamos não arredio aquilo que Deus tem, mas ouvir e atentar para o que Deus quer. Eu gostaria de pedir um favor aos irmãos. Eu não gostaria de ouvir sequer um barulho assim. Fique em silêncio por isso. Feche os seus olhos e fique em silêncio. Por favor. Feche os seus olhos. Amém? Esse silêncio, eu pedi aos irmãos que ficassem de forma proposital. Deus colocou no meu coração hoje falar sobre um silêncio que só foi quebrado diante de uma agonia estabelecida por um outro silêncio doloroso. Abra a sua Bíblia e assentado mesmo, capítulo 15 do Evangelho de Marcos, versículo de número 29 ao versículo de número 34. Amém, irmãos? Amém. Reverentemente, diante desta palavra, eu peço aos irmãos que ouçam, acompanhando as suas Bíblias, o texto escrito por este evangelista, um daqueles que foram chamados por Cristo, diz assim: os que iam passando, injuriando-no, abanavam as suas cabeças, dizendo: olha, tu que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salva a ti mesmo, desce da cruz. Dessa maneira, escarneciam dele todos os sumos sacerdotes e os escribas, dizendo uns aos outros: salvou a outros, e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas por toda a terra. E a hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer:
Deus meu, por que me desamparaste? Em uma outra tradução diz, Eloi, o Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Feche seus olhos, por favor. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo fala ao nosso coração de forma clara, porque queremos ouvir de forma clara tudo que o Senhor quer revelar nessa noite. No santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, justamente ele traz-nos a ideia do que nós colocamos a princípio sobre um silêncio que só foi quebrado em agonia diante de um silêncio de abandono. Amados, a reação do texto, o episódio da cruz, vem registrando nesse momento para nós o maior e mais longo ato de calar-se diante de situações pronunciada em vida por um homem e principalmente por Jesus Cristo. Absoluto silêncio. Jesus, externamente, ele consegue ouvir os murmúrios, os falatórios, os gritos, vindo das pessoas, as injúrias, anti-sacerdotes que cogitavam entre eles o absurdo da possibilidade desse homem ter ferido os princípios judaicos e quebrado princípios de lei, ao ponto de dizer ele se considera Yahvé, o próprio Deus, sem falar nas autoridades romanas pelas quais foi Jesus levado, e mesmo assim eles em alta voz, em alta crítica e em alta condenação prejuravam contra Cristo, mas contudo ele manteve-se em silêncio. O Cristo que caminhava entre o povo e ministrava palavras e tinha desejo, vontade e ansiava em seu coração sempre em trazer palavras de vida àqueles pelos quais estava ao seu redor, esse Jesus pôs-se em silêncio no momento em que estava vituperando-se para ir ao Calvário por amor de uma humanidade pervertida e corrompida, sabendo que nós estaríamos fazendo parte dessa mesma humanidade. Jesus se põe em silêncio, e esse silêncio de Jesus vem contrariando toda a atitude eufórica, verbal, de toda a sociedade. O silêncio de Jesus traz ao coração deles também uma certa agonia por vê-lo quieto, calado, sendo condenado, e a si mesmo, como disse Isaías, como ovelha muda indo diante dos seus tosqueadores, e mesmo assim ele não abriu a sua boca. O silêncio de Jesus retratava naqueles dias e perdurou e entrou por milênios e alcançou o povo, e alcançou a humanidade, e alcançou-nos nesta noite para dizer: o meu silêncio havia nele um grande propósito, e o propósito dele era trazer redentivamente, no momento do meu lado, a salvação e a vida a todos aqueles que nele creem. A preocupação que nós temos e que eu trago aos irmãos nesta noite como igreja de Cristo é que muitas vezes nós nos calamos e o nosso calar não consegue esboçar diante das pessoas o silêncio de Cristo e depois o seu brado na cruz em favor da sua vida, da minha vida, da vida de uma humanidade que foi resgatada
resgatada. E essa humanidade resgatada chamou-se por ele igreja. Amados, a preocupação que nós temos diante deste grande momento é que essa situação nos leva-nos a compreender que esse silêncio total tinha uma razão. Sabe qual é a razão do silêncio de Cristo? A razão chama-se Marco Aurélio. A razão se chama Marconi. A razão do silêncio de Cristo diante de tudo aquilo que ele estava sofrendo chama-se você. Coletivamente ou individualmente, o silêncio de Jesus, ele perpassa o tempo para alcançar a minha vida e a sua vida. E contudo, nós nos calamos diante do pecado, nós nos calamos diante das situações e não conseguimos fazer com que Cristo seja glorificado diante das situações que nos abordam. Quem somos nós? Que igreja nós somos? O que temos feito? Queridos, nessa noite eu quero trazer à consciência de vocês a responsabilidade que nós temos diante deste ato, diante dessa situação. Agora, surge-nos uma pergunta: por que e para que Jesus calou-se? Ele poderia ter dito alguma coisa. A única coisa que a Bíblia diz que Jesus, antes de ser pendurado na cruz, que ele disse, foi quando diante daqueles homens que o acusavam, ele disse: eu sou, e tu o dizes. Depois, Jesus cala-se. A multidão eufórica e intrépida dizia: condena este homem, mate a Jesus o Nazareno e liberte a Barrabás. Parece que hoje nós estamos vivendo a mesma situação, ainda que como crentes, vituperando a Cristo. Porque Paulo nos expressa em suas escrituras dizendo que todas as vezes que nós cometemos algum delito, vituperamos Cristo novamente. Querido, que eu quero que você compreenda nesta noite, como igreja, aquele que está diante de Deus, ele precisa compreender o propósito do silêncio de Deus. E o propósito do silêncio de Deus é nos trazer à memória o seu sacrifício, e esse sacrifício tem que ficar vivo na nossa mente, no nosso coração, e nós entregarmos verdadeiramente diante dele aquilo que somos e conseguimos esboçar e colocar diante dele verdadeiramente o que nós somos. Para que Jesus fica em silêncio? Porque Jesus cala-se. Qual era o propósito disso tudo? Absoluto silêncio. Jesus cala-se. Ouça isso. Para finalizar com um e. E a Bíblia diz que grito de agonia. Eu disse aqui, numa voz até mais suave, que ele na cruz disse: Eli, lama sabachthani. Ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essa foi a expressão que eu disse. Mas a Bíblia diz, no versículo de número 33, desde aquela hora, sexta, até a hora nona, houve densas trevas sobre ele. O próprio silêncio de Jesus Cristo mobilizou a natureza. E segundo os grandes estudiosos, quando Jesus dá-se este horário, era o período da Páscoa também. E segundo nós sabemos, a Páscoa, a terceira hora, como foi colocada, era dia claro, muito claro. Não foi simplesmente um cataclisma da natureza,
diz o apóstolo Paulo que através da sua crucificação, ele restauraria a natureza, ele restauraria o homem, este homem sou eu, este homem é você. O silêncio de Deus, ele é visto então em Cristo Jesus, e a própria natureza manifesta-se, dizendo o que vai acontecer. Segundo grandes estudiosos, não foi um fenômeno qualquer. Houve uma ação sobrenatural de Deus dizendo: a minha ira é manifestada e a própria natureza vai sentir a minha ira. Queridos, o que eu quero que vocês entrem em consciência nesta noite é que há uma ira de Deus estabelecida sobre a humanidade. As densas trevas que cobrem aquele momento de Jesus e a humanidade, o povo, aquele local, e muitos dizem que essas trevas ela foi de forma universal. Foi para mostrar que Deus tem uma ira para conosco. E nós estamos vivendo alheio a essa situação. Imaginem, pois, se Jesus mantém-se em silêncio diante de tudo isso. Mas ele diz: Deus meu, por que o Senhor está me dizendo? E eu quero trazer para você algumas considerações extremamente importantes nessa noite. Eu quero que você saia por essas portas hoje sabendo a sua responsabilidade como igreja. Jesus, então, após um período de silêncio, ele esboça em alto som, em som agonizante, o grito de Jesus. Em primeiro lugar, ele vem trazer a consciência da humanidade do seu sofrimento e de forma vicária. Gente, este grito, quando Jesus diz Eli, Eli, lama sabachthani, ele estava dizendo: olha humanidade, olha mundo, eu estou aqui porque eu me determinei, eu me coloquei, eu me pus, eu me fiz aqui, agora nesse momento, aquela ovelha pela qual vai resgatar a humanidade e tirar todo o pecado do mundo. Esse silêncio de Jesus, e automaticamente o seu grito diz em alto e bom som ao mundo: eu morri, e morri em favor de você, de morte vicária, ou seja, de cruz. E Paulo referenda isso quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo 8, que ele então sai da sua glória, deixa toda a sua glória, se despe da sua glória e vem a essa terra, nasce de um ventre materno humano, toma forma de homem e depois ele é vituperado, ele é sacrificado, ele é crucificado de forma vicária, ele morre por mim e por você. O que temos nós feito diante do grito do Senhor e da sua revelação, quando ele diz: Pai, por que me desamparaste? Ele estava dizendo: eu sei, Senhor, a tua ira está me condenando, a tua ira está caindo sobre mim. Sabe por quê? Para que eles possam ver o meu propósito de salvá-los na cruz do Calvário. Queridos, nós temos que parar e analisar quão grande sacrifício é esse para vivermos uma vida modesta, tratando-se da vida cristã, para termos vida cristã sem responsabilidade. Essa condenação era sua, era minha, mas Jesus então dá um grito dizendo: eu estou morrendo por eles numa morte nunca mais outra vai precisar, ela é eterna. O meu sacrifício é eterno, para salvar aqueles que haviam se corrompido, para salvar aqueles que estavam em meio e enfurnados no pecado, para salvar o mundo dos seus delitos e pecados. O silêncio de Jesus e o seu grito agonizante não foi simplesmente porque ele estava sendo sacrificado, somente isso, não. A agonia de Jesus não foi porque ele levou chicotadas, como foi ministrado semana passada. A agonia de Jesus não foi simplesmente porque ele foi condenado, injúrias vieram sobre
blasfemo. A agonia de Jesus não era porque ele estava simplesmente sendo rejeitado pelo povo, mas a agonia de Jesus é porque na sua alma estava queimando o abandono de Deus. Deus o abandonava e ele dizia: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A agonia do abandono. Por isso que eu pedi um silêncio. Amados, não tem nada pior do que o silêncio. Você se sente envolvido em um ambiente de separação. Você parece que está vivendo um momento de abandono quando há silêncio. Pelo menos é o que acontece comigo. Em casa, principalmente quando eu estou sozinho, eu fico até um pouco agoniado. Porque a Karine fala, não pelos cotovelos, mas ela fala bastante. Ela conversa bastante. E quando eu chego primeiro, ou quando ela está fora, eu fico ali, e eu vou lá, eu volto cá, porque o silêncio, ele paira. Eu não sei você, mas esse é o sentimento que eu tenho. O silêncio nos causa, então, abandono. E foi o que Jesus sentiu. E esse abandono de Deus é porque ele contemplou a ira sendo lançada sobre ele. E ele diz: Deus, o Senhor me abandonou. Mas o abandono de Deus tinha um propósito. E Jesus então grita para revelar a nós que a sua morte não foi qualquer morte. Imagine comigo de novo, irmãos. Tente olhar para a cruz e ver Jesus nessa situação. Tente imaginar a cruz, o Filho de Deus, em silêncio absoluto, sofrendo, mas a sua alma ardendo. Mas ele sabia de uma coisa, que o silêncio de Deus naquela hora abriria a boca para o mundo, dizendo: este é o Rei dos céus, o Senhor dos senhores, ele é o Cristo ressurreto entre os mortos. O silêncio de Deus e a ira de Deus lançada sobre ele abria a boca, escancarava a boca, gritava em bom alto som para a humanidade, dizendo: ele é aquele que haveria de resgatar o mundo dos seus delitos e pecados. Nós fomos alcançados pelo silêncio de Deus e assim mesmo pelo grande falar de Cristo na cruz. Por que Jesus então dá o seu grito agonizante? Existe o segundo propósito. O primeiro é revelar-se a nós e o seu sofrimento de forma vital. O segundo ponto importante no grito de Jesus, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, ele estava então trazendo para nós a consciência de que ele expressava a sua agonia e não uma simples agonia. Essa agonia, ela retrata muito bem o Cristo morto, ou que haveria de padecer naquele momento. E naquele momento, ele expressa justamente uma agonia, e a Bíblia diz que posteriormente ele dá o grito: calou-se Jesus. Então, o grito de Jesus estava dizendo: eu me calo mais uma vez, mas eu quero dizer para todos quantos estão ouvindo nessa noite:
momentaneamente, mas no final do terceiro dia, ele de forma gloriosa e resplandecente, ele ressurge dentre os mortos, e aí então é propagado de canto a canto, de leste a oeste, de norte a sul, o mundo todo então é contemplado por uma voz que jamais se calaria, a mensagem do Evangelho, a mensagem de vida, a mensagem de salvação e a mensagem de redenção. Gente, é tremendo poder fazer parte dessa tremenda história. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como que você está, mas o meu, ele se afogueia diante de tamanho ato realizado por Jesus. Mas eu deixo uma pergunta em aberto. O que temos feito agora diante do grito eterno de Deus em Cristo Jesus? Então Jesus nos leva a compreender que o seu grito estava também quebrando o silêncio para trazer diante de nós aquilo que nós precisávamos saber, que somos pecadores e que nele está a nossa redenção. O silêncio de Cristo é para que eu e você possamos olhar e assim que ouvi-lo gritando ao mundo, Deus meu, ele estava mostrando para nós que nós precisamos então de forma séria, de forma contundente, buscar viver então longe do pecado e do mundo. E a Bíblia diz: o pecado está nos rodeando, e a Bíblia diz que o mundo está no diabo. E se nós não entendemos esse grito de Jesus, nós vamos morrer nos nossos delitos e pecados, e nós vamos estar surdos à voz da vida de Deus. Queridos, esta noite para nós é uma noite de extrema responsabilidade. Deus nos leva à consciência de que quando Jesus grita, Ele nos mostra o nosso pecado. E Ele está dizendo assim: vocês pecadores, eu estou lançando a minha ira, eu estou lançando o meu juízo sobre o meu filho, para que vocês, meras pessoas, meros mortais, pessoas que não precisavam e não deveriam ter nada, mas Ele se calou, e Ele se calou para trazer a ira em Cristo. Jesus sofreu por você, Jesus sofreu por mim, Jesus sofreu por nós. Jesus, ele vem como o cordeiro aplacando toda a ira de Deus, para que nós reconheçamos o nosso pecado também diante de Deus e coloquemos diante de Cristo como aquele que purifica-nos de todo o pecado. Vamos compreender isso? Você pode entender a instrumentalidade do grito de Jesus? Simplesmente nos colocarmos diante dele e dizer: Deus, se o Senhor não se cala e depois grita, eu não saberia e não reconheceria quem eu sou. O Espírito Santo de Deus veio para fazer uma obra em nós que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, porque Jesus grita e o Evangelho alcança-nos. Mas o Evangelho alcança-nos para dizer que você e eu somos pecadores. O Evangelho, essa voz do Evangelho, alcança-nos para nos mostrar quem nós somos, para ver que a ira de Deus recaiu sobre Jesus. O Evangelho é gritante para nós, para dizer: vivam uma vida de simplicidade, mas vivam uma vida diante de Cristo Jesus, em honra a Deus, reconhecendo aquele que é poderoso para fazer além do que nós podemos pensar ou imaginar, pedir, para que nós reconheçamos que nós não valemos nada, nós somos meros pecadores e que a nossa vida precisa estar concentrada em Cristo, porque em Cristo a redenção e a esperança da vida. O caminho do inferno estava aberto para nós, e Jesus se coloca, como diz em João: eu agora sou o seu caminho,
eu sou a sua verdade, eu sou a vida. O que temos feito pelo grito do Evangelho? Como estamos vivendo diante de tamanha situação do século XXI, momento onde a humanidade tenta tirar os valores cristãos, onde cristãos estão nas mesas, nas boates, daí vivendo a vida desordenada. Que cristãos somos nós? Oxalá estivéssemos no Oriente, sofrendo as agruras, sofrendo morte, sendo condenados por amor a Cristo. Mas não, nós temos a liberdade. E muitas vezes a nossa liberdade nos conduz a um caminho de libertinagem. E nós não reconhecemos o nosso estado de miseráveis e pecadores diante de um Deus que está ainda irado. E que o juízo vem. E que eu e você não temos como fugir dessa situação. Ou nós vamos viver uma vida de verdadeiros cristãos, diante das nossas debilitações, mas dizer: Deus, eu sei que eu não consigo, mas no Senhor, que apagou os meus pecados, eu vou além, e o caminho do céu está aberto para mim. Então ele anuncia através do seu grito, dizendo: reconheça quem você é e reconheça quem eu sou. Certamente Jesus aborda os seus discípulos e pergunta: quem diz as pessoas serem? Uns dizem ser um dos profetas, uns dizem ser até Elias. Jesus não está interessado muito no que as pessoas lá fora estão dizendo, porque as pessoas só vão reconhecer Cristo quando eles dizerem quem nós sabemos sobre Cristo, ou o que nós sabemos sobre Cristo. Então Cristo se direciona a seus discípulos. A pergunta é feita. E Pedro, pelo próprio Espírito de Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós precisamos reconhecer quem é Jesus. Nós precisamos declarar a sua autenticidade. Faz-me lembrar de um conto, de uma história falada, contada, talvez vocês tenham ouvido, que um dia em uma praça muito grande aparece um rapaz com um caixote, um simples caixote, e ele põe o seu caixote ali e começa a falar do Evangelho, e as pessoas até chegam ali próximo e ouvem o Evangelho, a voz do Evangelho, mas posteriormente chega um outro rapaz e coloca um outro caixote e começa a vender raízes, começa a vender aquelas garrafadas que no Brasil é muito comum, e aquelas pessoas foram saindo da frente do pregador e indo direto ao vendedor de garrafas. Passou-se um dia, passou mais uma semana, os mesmos homens estavam ali, e cada dia mais a multidão ia crescendo, mas não em sentido ao evangelista, mas em sentido ao vendedor de garrafas. O evangelista disse: eu vou perguntar a esse camarada o que ele faz para tirar as pessoas e colocá-las diante dele. As pessoas já não me ouvem. E ele, parando, perguntou ao rapaz, disse: por que as pessoas deixam de ouvir sobre a voz do Evangelho que eu estou ministrando, para ouvir você falar de algo que não tem sentido? O rapaz disse: olha, evangelista, a voz do Evangelho falada através de você é falada com um tom de mentira, mas a minha palavra que é mentira, é falada no tom de verdade. A voz do Evangelho está sendo pronunciada em nós de que maneira? A voz de Cristo está sendo pronunciada de que maneira? Como o mundo tem visto Cristo em nós? A glória do porvir. Será que nós não estamos nos calando diante dessas situações? Que o nosso pecado ele está sendo tão plausível diante da sociedade que o mundo não quer saber de Cristo? O que nós estamos fazendo? Portanto, o grito de Jesus nos levou a entender que nós somos pecadores, e para gritar ao mundo: eu posso até ser pecador, mas fui alcançado pela graça de Deus.
É importante sabermos que o grito de Jesus também nos leva a quebrar todo o silêncio e expressar, então, o desamparo que ele teve de Deus. Interrompeu-se, então, a comunhão do Cristo com o Deus Todo-Poderoso. O silêncio e o grito depois de Jesus, então, mostra-nos que Deus interrompe a sua comunhão com Cristo. Relacionamento quebrado. Sabe por quê? O grito de Jesus rompeu, então, para nos mostrar e expressar a nós que Deus quebra a sua comunhão. Mas felizes nós somos, amados, sabe por quê? Porque no momento em que Jesus diz, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque o Senhor quebrou o relacionamento, porque eu não tenho mais comunhão contigo, sabe por quê? Cristo estava sendo visto por Deus, e ele via o Ademar, ele via a Rose, ele via a Karine, ele via você, ele via a mim, ele via o pecado da humanidade, e Isaías diz, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ele não via mais a mim, ele não via mais a você, pecador, mas ele via em Jesus um homem totalmente manchado pelos nossos pecados. E ele tomou sobre si as nossas dores e carregou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi contado entre aqueles que estavam sendo vituperados por Deus. Ele foi para dizer, então Deus quer um relacionamento comigo agora, para reatar consigo a humanidade perdida, para trazer você para a sua presença, e para então depois levá-lo diante dele, e então dar a ele a glória devida, o valor devido. Ele foi contado com os mortos, mas não ficou junto com os mortos. Ele ressurgiu, e então ressurgindo dentre os mortos, Deus reata com ele a sua aliança, a sua comunhão. Ele é voltado, ou ele é retornado, ou ele é assunto ao céu, e agora ele diz, eu vou para lá, porque agora minha comunhão com Deus foi reatada. Eu e o Pai agora estamos juntos, e a oração de Jesus é a seguinte: Pai, para que ele seja em um agora, como eu sou em ti, ó Deus. Então, o Evangelho foi iniciado, o silêncio de Jesus, o silêncio de Deus e o seu grito mostra para nós. Ele pode ter quebrado a comunhão por um tempo, mas ele reatou a humanidade por meio da minha morte, e posteriormente me levou ao céu e me deu de novo a glória que me era devida. E agora ele em comunhão com Deus, ele Deus Pai, ele Deus Filho, ele Deus Espírito Santo, é aquele que governa a nossa vida, governa a vida da igreja e estabelece a aliança perfeita, a comunhão perfeita. E nós temos que gritar ao mundo: nós somos de Deus e não vamos abrir mão disso. Aleluia. Queridos, isso é fascinante, isso é estupendo, isso é tão glorioso, que eu quero fechar dizendo para você que o grito de Jesus, ele vem então quebrando esse silêncio para expressar definitivamente que a minha consciência cristã, a sua consciência cristã, precisa compreender que estar debaixo do juízo de Deus é algo muito sério, e que esse juízo de Deus está por vir. Agora Jesus ainda advoga as nossas casas. O Senhor Jesus, ele dá o seu grito, ele se relaciona de novo com o Pai, ele tem a sua glória, ele mantém-se como a cabeça da igreja, ele é aquele que governa a igreja, ele, como disse o salmista, é o nosso pastor, é ele que nos conduz agora em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro, ele é a raiz de Jessé, ele é aquela rocha ferida de Meribá, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o sacerdote
Pense nisso. É algo que nós temos que nos conscientizar. Esse juízo foi estabelecido e nós não podemos abrir mão deste grito. É o grito que está dizendo para mim e para você, para a igreja: Cristo está voltando. E agora não mais como o seu advogado, não mais como aquele que vai redimir você. O Cristo que virá não vai ser aquele Cristo que viram ele vituperado e em silêncio, não. O Cristo que virá não é um Cristo que calou diante da sociedade, dos religiosos, um Cristo diante das autoridades que foi emudecido. Não, este Cristo que agora vai vir, a Bíblia diz que é o Cristo que vai julgar tanto vivos quanto os mortos. E todo joelho se dobrará e toda língua há de confessá-lo como Senhor. Esse Cristo agora que vem trazendo e expressando neste grito o juízo de Deus por meio dele, vem. Ainda que você tenha isso como ponto de fala, porque muitos crentes estão pensando, como a Bíblia diz, estão dizendo há milhares de anos que ele vem e até hoje ele não veio. Eu quero dizer, não se preocupe com a vinda de Jesus, se preocupe com a sua ida, porque você não sabe o que vai te acontecer daqui a alguns segundos. Eu não sei o que vai me acontecer daqui a alguns minutos. A coisa que eu sei, ou que eu procuro saber, ou que eu me precipito a saber, é que eu tenho que prestar conta diante de um Rei soberano e que Ele não terá a minha vida por inocente, porque eu escutei o seu grito de vitória. Pense nisso. Então Jesus quebra esse silêncio para dizer: eu vou julgar. Meu irmão, igreja, é tempo de nós pararmos e refletirmos sobre a nossa vida cristã. Não, o tempo está afunilando. Nós estamos em contagem regressiva. Os dias estão passando. Lembrando que a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Jesus vai pedir conta. Jesus vai trazer sobre nós as suas anotações. Não adianta querermos ser bonzinhos, piedosos aqui, e lá fora nós não temos. Não existe cristão que aqui ele glorifica e exalta, e lá fora ele faz aquilo que não deve. Ele não mostra o grito de Cristo à sociedade. Cuidado! Deus nessa noite nos traz uma advertência. Deus nessa noite nos leva à consciência cristã que Ele vai vir e vai julgar-nos. Como nós estamos vivendo? Que igreja nós somos? É triste dizer isso, mas é para que eu e você estejamos conscientes da responsabilidade cristã diante de nós. Escute isso. A ira de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus, por mim e por você. Mas o juízo de Deus ainda vem sobre mim e sobre você, por meio daquele que gritou para que eu e você tivéssemos Deus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Que você possa compreender nessa noite. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Nem quero fazer. A única coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus, Ele mantém uma ira, e que essa ira está sendo aplacada por Cristo, até que Ele venha sobre nós em juízo. Quem somos como igreja? O que nós estamos fazendo como igreja? Como diz o hino do cantor cristão, ao findar o labor desta vida,
quando a morte a teu lado chegar? Qual o destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo quer te salvar. Pastor, mas eu sou batizado, não estou falando de batismo. Eu sou membro da igreja batista em Fala. Não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas convertidas ao grito do Evangelho de Jesus Cristo. Você, feche os olhos. Querido Deus, obrigado nesta noite, Senhor. Eu te agradeço porque, reverentemente, eu estou aqui, Pai, para agradecer, Senhor. Todos aqueles que nesta noite escutaram esta palavra, que não foi a minha palavra, mas a tua palavra, que nós, ó Deus, possamos compreender a intensidade do silêncio até o momento do grande grito na cruz do Calvário. Que esse grito, ó Deus, realmente possa, ó Deus, entrar na nossa mente e coração e fazer-nos compreender a responsabilidade que temos e que o Senhor é o único que pode fazer-nos entrar pelos caminhos da justiça, porque o Senhor é a nossa justiça. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te louvo, Senhor. Eu bendigo o Senhor. Eu exalto o Senhor. E que a tua igreja nesta noite, ó Deus, exalte ao Senhor por todos os atos realizados. Obrigado, Deus, por rica oportunidade de não trazer simplesmente a minha consciência de tamanha responsabilidade, mas a tua igreja. Nós precisamos, ó Deus, entrar pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Como igreja, nós precisamos, ó Pai, mudarmos, darmos, ó Deus, uma guinada, de maneira que o Senhor seja dado. Tira de nós, ó Deus, toda e qualquer ação que venha vituperar o Senhor novamente. Pai, nós não somos merecedores, mas o Senhor morreu e ressurgiu por nós. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor, Deus, faça-nos conscientes todos os dias do que o Senhor fez e do que o Senhor haverá de trazer sobre a humanidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus